Gravando mais um episódio Armstrongercast para vocês no ar e hoje especial. Né? Estou com um amigo meu aqui, né? Posso chamar de amigo, o Dr. André Marmuth. Ele é... Cara, a gente está tentando gravar esse podcast já tem uns 2 anos e hoje ele saiu do papel. Né, doutor André, muito bem-vindo, a casa é sua. Prazer, Silvano. Nós temos bastante projeto, pessoal, que vai vir para vocês aí através do doutor André, sobre medicação, sobre emagrecimento, as famosas canetinhas, peptídeos, né, tudo que hoje está hypado aí no momento, a gente vai estar trazendo aqui bastante conteúdo para vocês ficarem informados, né, acima de tudo, né, doutor? E hoje a procura é grande, né, acho que todo cliente que chega lá, paciente que chega, ele fala... Quero emagrecer, quero melhorar alguma coisa, né? Doutor, eu quero pedir para o senhor, para quem já não conhece ainda o senhor se apresentar, né? Como que iniciou essa trajetória da nutrologia, né? Da sua formação hoje. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite, estamos juntos. Igual o Silvano falou, isso aqui é um projeto meio longo que no final das contas saiu, né? E que bom que deu certo e mais uma vez agradeço pelo convite aí, tamo junto. Quanto a essa questão aí, Silvan, é a grande maioria, né? Na nossa trajetória como endocrinologista ali, a maioria dos pacientes que nos buscam justamente é para essa questão de emagrecimento, muitas das vezes até perfil estético e tudo mais, né? É até curioso, cara, porque na verdade verdadeira, a endocrinologia e a nutrologia, ela saiu aos 45 do segundo tempo da minha formação. Eu hoje sou endocrinologista, pós-graduado em nutrologia, mas na verdade, verdadeira, olha como as coisas são, cara. Eu estava fazendo a minha residência de clínica médica e eu estudava para ser, eu duvido que você vai acertar, vou fazer. Reumatologista. Nossa, um negócio que não tem nada a ver, cara, né? Então, doenças reumatológicas, quando eu estudava na época, eu me encantava, eu achava muito legal como que pode ali uma doença autoimune causar... Se no final das contas eu passei num estágio, não gostei, falei, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com o que eu gostaria. Não combinava, Não combinava muito, sabe? E aí no final das contas ali, eu rodei no ambulatório de endocrinologia e eu acabei me encantando e hoje eu não me encontro fazendo outra coisa além disso. Muito massa. É isso aí, gente, é que nem no outro episódio que a gente conversou, tudo é um caminho, né? A gente inicia pensando uma coisa e Deus vai direcionando a gente, vai mostrando o que é melhor pra gente, né? E aí a gente vai direcionando pensando no futuro sempre, né? Verdade. Mas é isso aí, pessoal. Então, mais um podcast nosso aí com o doutor, né? O primeiro de muitos que a gente vai estar gravando. Eu quero já lembrar vocês que estão aí no início do vídeo com a gente, já ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, né? Fazer parte dessa comunidade Armstrong aí pra gente estar trazendo mais conteúdo para vocês e vocês estarem sempre vendo quando chega um conteúdo novo aí por dentro. Segue a gente nas redes sociais também, né? Que a gente vai estar sempre trazendo o melhor para vocês, tá? Então assim, doutor, o senhor iniciou... E o senhor é novo, né, cara? É uma coisa que eu vejo assim, que a gente fala médico, o pessoal já, os médicos é tudo mais de idade, né? Igual o Silvano aqui, não para de me chamar de senhor. O senhor, eu falo, cara, para com isso, cara. Esse negócio de senhor aí não tá rolando muito, não. É um costume que a gente tem que é direto. Silvano, eu comecei a faculdade, eu tinha 19 anos, né? Eu fiz um ano de cursinho ali, no final das contas eu já entrei na faculdade teoricamente cedo, né? Bem 19 novo, né? anos, você é um guri e para você escolher o seu futuro, eu costumo falar isso, pra você escolher teu futuro com 18 anos é precoce, né, cara? Né? E assim, eu sempre tive muito apoio forte da minha família, eu acho que você lembra disso, o meu pai ele é médico, né? Meu irmão, na época que eu entrei na faculdade, o meu irmão já estava fazendo medicina, então quando eu pensei na medicina, na verdade eu não precisei pensar muito. Você viveu ela quase eu cresci com meu pai dando plantão, quando eu estava na época de escolher meus 16, 17, que eu comecei a estudar ali para fazer faculdade, eu vi meu irmão entrando na faculdade, eu falei, vamos fazer isso aqui, que eu acho que é bom também, né? Não vamos inventar moda, não, né? Não vamos mudar agora na altura do campeonato. Exato, e aí, graças a Deus, deu tudo certo, e hoje eu costumo falar, cara, eu não me vejo em outra coisa além da medicina. Muito bom. Legal. E aí, no caso, você fez a formação, no caso, formou lá em medicina, isso e você pensou na parte de... É isso daí. Aí, quando eu terminei em 2017 a faculdade, né, eu terminei... Vamos fazer as contas. Eu entrei com 19, 6 anos ali. Eu terminei com uns 25 anos, mais ou menos, né? Novo pra e aí, aí, quando eu terminei, Silvana, você tem que escolher ali o que você vai fazer. E aí, você setoriza na residência se é cirúrgico ou se é clínico.
né? Você entendeu? Então, por exemplo, meu irmão ele fez residência de ortopedia, cirúrgico. Então ele vai e faz a residência de ortopedia e ponto final. No meu caso, como é uma especialidade clínica, a gente precisa ser submetido a uma residência que se chama clínica médica. São 2 anos. Você entendeu? Então, antes de ingressar na endocrinologia, você precisa fazer uma residência de você clínica. precisa fazer esses 2 Você anos. sabia disso? Cara, eu achei que era tipo assim, já uma Não direto. vai direto. Não, não é. Então é assim, você vai para o setor que você quer. Ortopedia, beleza, acesso direto. Por exemplo, as especialidades cirúrgicas. Se o cara vai fazer cirurgia bariátrica, antes disso o cara tem que fazer uma residência de cirurgia geral. Eu quero fazer cirurgia da parte da urologia. Cirurgia geral, depois urologia. A mesma coisa em especialidade clínica, cara. Né? Para você escolher entre endócrino, hemato, reumato, nefro, pneumo, cardio, todas as especialidades, você tem que fazer uma residência de clínica médica antes. E aí foi aí que eu falei, bom, cirurgia eu não quero, vou fazer clínica. Aí quando eu fiz clínica médica, ia pro lado da reumato, no final das contas desencantei, acabei indo para endócrino. Então, só pra gente entender, então, a clínica, você tem que fazer a clínica básica para você aí. entender de tudo, para depois especializar. Porque a gente entende, cara, que o endocrinologista, por exemplo, a gente vai tratar, né, do reposição hormonal, testosterona, beleza. Tudo bem, mas como que um cara vai prescrever hormônio, sendo que isso aqui pode dar um possível colateral, sei lá, a depender da dose no coração? Você tem que entender da especialidade clínica cardíaca também. Você entendeu, cara? Então você tem que englobar todas as demais áreas. Todas as funções que vai direcionar. Doido, né? Mas as pessoas não sabem muito isso realmente, não. Eu mesmo já não. Não, mas até eu, quando entrei na medicina, fui descobrir no final ali, quero fazer endócrino. Então você tem que fazer clínica médica. Aí você pensou assim, são 6 anos de faculdade. Aí você vai mais 5, 6 de especialização, aumentou mais 2. Isso aí, exato. Foi bem isso. No final das contas, morremos em 5 anos de especialização. Caramba. Mas é legal. E outra coisa que eu vejo que o pessoal tem bastante dúvida, né? Hoje, no caso, a gente fala, são 3 nomenclaturas, né? O endócrino, o metabólico e o nutrólogo, né? Isso aí. Tem diferença, tipo, de um pro outro? Quais Sim. são as principais diferenças? Silvan, é assim, cara. Na verdade, a minha residência, quando eu entrei lá para fazer a minha inscrição na endocrinologia, é assim, Silvan, se chama endocrinologia e metabologia. É o nome da minha especialidade. Já é direcionado. É o nome da especialidade. Ortopedista. O nome da especialidade é ortopedia e traumatologia. É o nome. Então, na endócrino, se você me perguntar, metabologista é uma coisa e endócrino... Não, é junto. É endócrino, eles usam até aquele E, que é aquele Ezinho do computador, que é quando alguém vai casar. Fulano sim. e fulano, aquele Ezinho diferente. É endocrinologia e metabologia. Que é junto. É junto, porque a gente entende que o metabolismo, ou seja, o funcionamento do corpo, é advindo de estímulos, muitas das vezes, hormonais. Você entende? Então, a endocrinologia e a metabologia é uma especialidade só, tá? E aí, a nutrologia, cara, é um campo à parte. Tanto que esse daí, eu acabei fazendo depois. Então, eu fiz clínica médica 2 anos. Aí eu fiz endocrinologia mais 2 anos. E aí, quando eu terminei a minha residência, tirei o registro de qualificação de especialista, a gente chama isso de RQE, que é o título que mostra para você, né, o seu diploma, vamos dizer assim, eu comecei a ser bombardeado por perguntas que na endocrinologia você acaba não estudando, que é suplementação. Doutor, mas e o whey? Mas qual que é a diferença, doutor, do isolado, do concentrado e do hidrolisado, doutor? Você leigo nessa parte. Exato, leigo, porque na parte da endocrinologia e metabologia você lida mais com, muitas das vezes, doença, cara. Doenças advindas da deficiência de hormônio ou do excesso de hormônio. Então, quando você termina a endocrinologia, cara, você não manja de suplementação. E foi por isso que eu pensei, falei, cara, eu preciso me especializar no ramo da nutrologia para poder diferenciar para o meu paciente. Doutor, mas e a creatina? Eu uso a creatina com o selo Creapure ou sem? Como que funciona? Eu não sabia na época. O conhecimento que eu tinha era o conhecimento de alguém que treinava. Eu fazia academia, eu falava, eu manjo um pouquinho, eu sei do whey concentrado, isolização. Eu tomo isso. Exato, e tal, mas eu não podia ser mais um. Eu queria ser o cara que soubesse realmente diferenciar essa suplementação. Então, depois que eu terminei minha residência, eu fiz uma pós-graduação, aí foi 1 ano a mais. Então, por isso que eu falo que eu morri em 5 anos. Caraca. 2 de clínica, 2 de endócrino e 1 de pós-graduação de nutrologia. E se você for pegar, tipo assim, hoje médico, qualquer área, né? Ele tem uma pressão sobre certos assuntos, né? Porque o senhor é médico. Exato. Né? Então, tipo você assim, não pode falar qualquer abobrinha. Você tem que saber o que tá falando, entendeu? propriedade sobre aquilo dali. E não pode falar assim, nossa, isso aqui eu não sei, né? Você tem que dar uma... E aquilo que a gente estava falando antes de começar o nosso podcast hoje, a IA, essas coisas, os pacientes, eles já vêm na consulta, já pesquisando
pesquisando previamente, mais ou menos, então eles já têm uma base. Então, quando eles me perguntam, muitas das vezes eles meio que já sabem ali. Ou seja, você não pode falar ladainha, não. Você tem que estar com a propriedade. Meio que se prepararam antes de chegar na consulta. Os exames, mesma coisa, Silvão. Doutor, dá uma olhada nos meus exames aí. Eles não falam nada, mas eles já jogaram no chat, não sei, já sabe como as coisas estão. Pra ver se tá e quer mal, saber se o doutor vai realmente falar isso daí. Pra ver se as conversas se alinham. Você entendeu, cara? Cara, é aquilo que a gente fala, a IA veio aquele negócio, ela veio pra ajudar, mas também veio pra pressionar um pouquinho mais, né? Pressionar e competir, digamos assim, E competir, né? É isso, legal. E hoje, na clínica que o senhor tá ali hoje, já tem quanto tempo que você já tá atendendo? Silvão, eu voltei aqui pra Dourados, no final das contas, depois de todas, né, as especializações, foi 2022, 22, 23, 24, 25. Tô indo pro 5º ano aqui, cara. Pro 5º ano. E aí você já chegou já atendendo também? Foi, cara, eu tive, graças ao bom Deus, a virtude de ter o meu pai para chegar. Quando eu cheguei aqui, meu pai me abraçou e falou, bora, o consultório tá lá, vamos começar a atender? Vamos. E aí comecei os atendimentos lá, então já cheguei chegando, tá? Foi lógico, foi bem devagar, Silvana. Hoje vocês me vê, graças a Deus, cara, só tenho a agradecer. Nesse crescimento do boca a boca, as pessoas vão conhecendo, né? A gente sempre, com a humildade ali de não se render muitas das vezes à modinha, muitas tendências hoje, né? E no começo foi bem devagar, cara, e graças a Deus, eu costumo dizer, o pessoal me fala muito isso, cara, André, por que você não patrocina? Por que você não faz isso? Cara, é bacana, isso é muito legal, o Instagram e tudo mais, mas eu acho que o trabalho bem feito, cara, e o boca a boca funciona pra caramba. Ou seja, você fazer o negócio certinho, bonitinho, cara, funciona pra caramba. Não que o marketing digital não funcione, porque funciona pra caramba, sim, a gente sabe disso. Mas realmente, depois de 5 anos, eu posso dizer, hoje a gente está posicionado onde a gente gostaria de realmente estar. Graças a Deus, cara. E a parte principal que eu falo, né? O senhor sabe, eu tenho empresa e a gente fala assim que o marketing, né, que você falou, é diferenciado, mas, cara, quando você faz um bom trabalho, isso, você entrega aquilo que a pessoa veio buscar. Sim. Não tem como ela não falar de você. Resultado, cara. É resultado. Você quer um marketing mais forte do que você pegar um paciente que estava em sobrepeso, obeso, o vizinho tá vendo que o cara tá obeso e dali a pouco, 1, 2, 3, 4 meses, o cara vai melhorando, o vizinho vai perguntar, fala, escuta, quem que é o doutor que você tá acompanhando aí? Que você tá magro? O que tá acontecendo aí? Chama atenção, né? Chama atenção. Então, eu costumo falar, cara, o meu melhor propaganda, muitas das vezes, é o paciente, né? Não, isso, legal. E aí, no caso, foi gerando paciente conforme a demanda do boca a boca, né? Hoje, graças a Deus, eu até brinco assim, né? Todas as gravações o pessoal pode ver, é porque a gente tá gravando e eu, graças a Deus, assim, gente, eu tenho muita amizade, né? O doutor já conheceu que tem uns 3 anos, aí, né? Mais ou menos, né? Que a gente já se conhece, né? Como o Luiz, o Diego, que veio também, né? Até o pessoal fala assim, o entrevistador tá puxando o saco. Mas eu falo assim, gente, são pessoas que eu considero como amigo e eu sei do trabalho deles, né? Então, eu sei a qualidade, eu sei aquilo que eles podem entregar, né? Hoje, a gente está ajudando da forma que a gente consegue ajudar, né? Divulgando nessa parte e a gente consegue ver os resultados, que são a parte principal, que qualquer profissional, no caso, para ele ter uma posição você tem que entregar acima, resultado. tem que entregar resultado. Você pode ser legal, você pode conversar, você pode ser simpático, você pode servir o cappuccino da melhor marca lá, da clínica, toda bonita, mas se você não entrega resultado, nego, não adianta. Você precisa entregar resultado para o paciente recomendar para o outro. Então, eu tenho muito isso, Silvan. Você começa tratando o esposo. A esposa tá junto, mas ela gostou, deu resultado, então a esposa vem. Doutor, o senhor atende criança? Também atendo. Vou trazer meus filhos aqui para ver essa questão do desenvolvimento deles, dos hormônios. Você vai tratar, você começa, cara, né? É um nicho. Você começa tratando um, dali a pouco você tá com a família, e você pega essa confiança. Primeiro vem um e vê como isso. Que vai espalhando. A gente vai gostando, entendeu? E hoje, no caso, assim, seus principais pacientes, eles são o quê? São crianças, são mulheres, homens? Cara, você sabe que essa parte aí é muito interessante, porque quando eu fui fazer a residência de endocrinologia, o meu pai falou assim pra mim, faz mesmo, porque meu pai é pediatra, né, não sei. E o meu pai pega muito paciente ali com problema de baixa estatura, ou as meninas hoje em dia, por conta da geração, a tal da puberdade precoce, Silva. Você não tem ideia disso aí, cara. Tá? É uma geração que... puberdade precoce é um negócio que as meninas estão cada vez mais tendo tendência de menstruar antes da hora. Elas estão já com broto mamário muito antes da hora. Você lembra da nossa época? Né? Não tinha isso, nada, né? E dali a pouco, realmente, de uns tempos para cá... Pega aí as meninas, as crianças, na verdade, de 12 anos ali.
elas já são moças, né? Então isso é uma preocupação muito que a gente recebe lá no consultório, cara, que é tratamento de puberdade precoce também, né? Então eu recebo muita criança no meu consultório, tá? Eu sou endocrinologista adulto, mas também eu tenho essa área mais voltada para o setor da endocrinologia pediátrica e eu acabo atendendo muito também, cara, muito. Deficiência de crescimento, deficiência de GH, que é o hormônio do crescimento. Então, é algo que a gente atende bastante no consultório. Esse, por acaso, que legal. Porque a gente tem, que nem, acho que o nome que soa mais forte, né, vamos pra gente na nossa área aqui, é a nutrologia, né? Então, exato. O cara já pensa no veneno, já pensa no suquinho. Silvan, e eu até me surpreendi quando eu comecei a ver o volume de criança que eu atendo lá no consultório. Caraca. Então, lógico, tem a parte da endocrinologia, metabologia, nutrologia voltada para o público mais esportivo, mas a criançada tá em peso lá no meu consultório também. Legal. E o que o senhor falou, eu acho muito legal, porque assim, você tá tratando algo que é pro futuro dela. Pra caramba. Pra que vai ali psicologicamente, muita coisa vai ser. Se você não trata naquele momento ali, gera repercussões futuras, cara. Aí, isso é verdade, cara. Entendeu? Então é muito interessante até quem tá assistindo esse vídeo que tiver uma criança que tem algum sintoma, alguma coisa que você vê que assim, tem que ser cuidado, tem que ser tratado, é interessante trazer para um médico para avaliar, ver o que é melhor ali, né? E entender, que nem desde o começo do vídeo a gente tenta falar, entender o que é uma endocrinologia, entender a nutrologia, a metabologia, porque faz junto, né? Mas entender esse processo e saber, tipo assim, olhar e observar, falar assim, cara, ela precisa ir. É isso. Essa pessoa eu preciso ver, porque ela não é só, eu quero emagrecer, mas por trás do emagrecimento tem um tratamento. É como um todo, né, cara? Quero crescer, por trás do crescimento tem um... É um todo, na verdade, né? O pessoal me pergunta muito isso. Tem uma terminologia aí que virou modinha, que é a saúde integrativa, o pessoal fala, né? Nada mais é do que o médico integrar todas as áreas. É você ver o paciente como um todo, não como simplesmente alguém que quer emagrecer, ponto. Não, peraí, por trás desse emagrecimento a gente tem que prevenir as doenças cardíacas, né? Então é um todo, é um tratamento. É uma observação de forma geral, Exato. Né? Que é onde consegue, e a pessoa ela consegue perder aquilo que ela quer perder com qualidade. É isso. Né? Muito bem. E hoje, no caso, assim, seus principais pacientes chegam lá o quê? É emagrecer. É o ponto principal. A maioria, Silvan, eu acho assim, vamos setorizar, né? Endocrinologia adulta e endocrinologia pediátrica. Vamos pegar da endocrinologia adulta, tá? Vamos colocar a porcentagem ali? Talvez 70%, 70% a 80% é emagrecimento. Esse é o público principal que a gente recebe lá no consultório, né? E é algo que muitas das vezes eles me entendem, às vezes, como um respiro final, sabia? Doutor, já fui em fulano de tal, já tentei uma vez, perdi, mas depois reganhei. Doutor, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, já olha, tipo assim, você já é o final do túnel ali, eu preciso de uma luz. Se eu não tiver uma luz... me ajuda aí, pelo menos. E a minha esperança tá em você. Eles falam isso pra gente, cara. Eles falam isso pra gente mesmo. E eu fico muito feliz, na verdade, de receber. E eu sempre brinco, eu falo assim... eu vou ser o último médico que você vai passar, eu falo pra eles. Por quê? Porque a gente precisa... Daqui pra frente você não vai mais em ninguém no sentido da endocrinologia. Se precisar de tratamento, a gente vai te englobar como um todo. E você passar essa tranquilidade principalmente, né, pra pessoa que... A gente pode falar emagrecimento assim... São pessoas que já vêm ao longo dos meses do ano, né, com certa dificuldade, autoestima. E a gente sabe que hoje uma pessoa que ela é obesa ou ela tem um sobrepeso, uma roupa... Tudo ela se sente desconfortável, né? Mexe psicologicamente, né? Eu costumo falar isso pro meu paciente. Eu falo isso para ele. Eu falo, olha, a gente vai fazer um tratamento. Isso pode ser muito bem-vindo, sim, para sua questão estética, para sua autoestima, para a senhora poder entrar nesse vestido que a senhora já não consegue entrar por um tempo. Então, a gente vai fazer um tratamento, muitas das vezes, sim, visando essa questão estética, porque isso é muito bom pro psicológico do paciente. O paciente ele tem um distúrbio da imagem. Quando ele se olha no espelho e se vê em sobrepeso, obesidade, Silvan, eu muitas das vezes eu tenho que ser até meio que psicólogo na minha consulta ali. Porque os pacientes eles já chegam num nível de depressão. Muitas das vezes, doutor, eu não me reconheço nesse corpo. Doutor, depois que eu tive o falecimento do meu esposo, eu ganhei muito peso. Doutor, depois que fulano... E sempre tem um gatilho, né? Então, a gente tem que, sim, entender a obesidade como alguma coisa que mexe no psicológico da pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu, como médico, eu tenho que estar prezando pela saúde.
A gente sabe que o paciente obeso tem muita gordura o quê? Abdominal, visceral. E a gente sabe que esse é um dos principais preditores de aumento de risco cardíaco, né? Então, eu sempre falo, vamos tratar para melhorar a sua estética, autoestima, sim, mas eu, como médico, me preocupo com a sua saúde, né? Eu acho que esse é o grande diferencial do médico em si, né? É o tratamento, assim, da saúde em si. Legal. E é que nem eu falo assim, a pessoa que já vem buscar, ela já tá ali no limite, né? Ela quer um resultado, e aí onde que entra a parte que é o desespero, né? E com a atualização aí que a gente tem da IA, da internet, né? Para quem não sabe, nós somos aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, né? É onde vem a famosa canetinha, né? Que o pessoal tá o pessoal tá correndo atrás, né? Demais, e a procura se tornou muito grande, né? Até no consultório, e a gente pode falar muitas das vezes também por conta, né? O pessoal por conta tá buscando muito também, né? Na verdade é assim, Silvão. O que eu tenho observado? Antigamente, tá? Antigamente que eu digo, não tão antigamente, né? Mas quando eu cheguei aqui em Dourados, por exemplo, não tinha tantas opções terapêuticas de canetinha, né? Tinha poucas opções e, teoricamente, vendia-se na farmácia. E igual o Silvão lembrou, a gente está do lado do Paraguaizão. E até então não tinha muitas dessas opções terapêuticas no Paraguai. Você sabe, esse boom do Paraguai é mais recente, tá? Eu tô falando das canetas de emagrecimento. Então, na época não tinha muito isso. Agora, assim, de talvez uns 2 anos pra cá, tá demais, cara. Né? Essa questão de estéticas e emagrecimento e canetas realmente talvez a maior parte da procura no consultório é sobre isso, cara. A pessoa já chega e fala, doutor, eu vi isso, eu quero isso, usar isso. Aí exato, você tem que... Tanto que, se a gente abrir o livro ali, a gente vê que tem várias outras opções terapêuticas, mas eles não estão nem aí, eles já querem de fato ali a caneta, e que é sim um excelente tratamento. A gente sabendo a indicação, respeitando também as contraindicações, porque existe, né? Fica até o alerta, esses pacientes que muitas das vezes usam por conta própria, preciso lembrar, existe contraindicações absolutas ao uso da canetinha, tá? Enfim, mas o paciente ele acaba procurando já para essa finalidade. Isso, Silvan, quando ele já não comprou, doutor, já comprei, tá lá na geladeira. Já doutor, chega só para te avisar. Como que faz esse negócio? Aí você falou, meu amigo. Sabe o que é? Vamos fazer uns exames antes, né? Mas acontece muito, cara. Mas é realmente medicações que, sabendo utilizar, tendo uma indicação específica, ele pode ser muito bem-vindo, realmente, né? Só precisa de orientação, né, cara? E as pessoas, muitas vezes, fazem por conta própria. Mas é que nem eu falei pra você, né? Tipo, tô tentando corrigir. Falar senhor, toda hora eu tô senhor. Eu falo pra você que é a questão da internet, né? Hoje, que nem assim, né? Eu posso falar por conhecimento meu. Antes, o mais forte era... que eu ouvia muito falar o Ozempic, né? Que o pessoal utilizava muito, mas ainda também tinha aquelas coisas, mas não é só para emagrecimento, ele dá um outro fator. Perfeito. E as pessoas pensavam só no emagrecimento e não viam o que poderia causar de benefício e malefício, né? No caso, né? E hoje, assim, o Mounjaro, ele veio, né? Muitas pessoas que a gente acompanhou aí teve um resultado de emagrecimento, só que também começou a ver o que ele causou, né? Todo dia, Silva, mas era justamente esse o ponto, né? Antigamente tinha-se Ozempic. Era isso, era o Saxenda e Ozempic. Era 2 tipos de caneta, inclusive da mesma marca, ali, sabe? Tinha outras mais antigas, mas que nem vale a gente citar. E era aquilo. E ponto final. Era o que tem na farmácia, o paciente não sabia muito usar, então eles vinham muito no consultório para tentar entender, doutor, como que dá esses cliques aí, como que funciona essa aplicação, né? E aí, mais recentemente, chegou o Mounjaro, o nome comercial, produzido por uma indústria farmacêutica chama Lilly. Mas aí, o Paraguaizão tem a molécula, que é a tirzepatida, né? E eles fabricam no próprio Paraguai. Então, essas marcas comerciais que a gente vê ali são muitas das vezes, tá escrito no rótulo, produzido por indústria paraguaia, né? E aí, enfim, por essa geração de muita internet, inteligência artificial, as doses ali, os pacientes muitas das vezes se baseiam pela mesma dose do vizinho e vão fazendo ali por conta própria, né? Mas tem que tomar cuidado, cara. Tem colaterais, é algo que tem que ficar esperto. Tá, então hoje, assim, falando Mounjaro, o senhor fala assim, é uma estratégia legal, mas depende... Existem indicações, Silvan. Hoje a gente entende assim, né? Tanto vamos fazer uma comparação, digamos assim, né? Ozempic e Mounjaro, né?
São dois tipos de estratégia terapêutica que a princípio foram inventados ali para diabetes. Lembra disso? Né? Ele foi inventado para o controle glicêmico, né? Aí depois de um tempo ali foi visto que se a gente utilizar ali o Ozempic até a dose superior, aí 2,4 miligramas, foi visto que é aprovado para obesidade, para perda de peso. Então hoje a gente já pode utilizar com Antes a gente costuma falar que é um uso off-label. O que é um uso off-label da medicação? A medicação foi inventada para diabetes, mas a gente sabe que se a gente aplicar no paciente que não tem diabetes e que está numa obesidade expressiva, vai funcionar. Então, antigamente a gente fazia isso. Hoje já tem aprovação em bula. Hoje a gente já consegue fazer com segurança, sabendo que tem o respaldo da Anvisa para essa questão de perda de peso, né? E o Mounjaro, mesma história. Só que o Mounjaro ele é mais novo, vamos dizer assim. Ele é mais tecnológico, tá? Ele é um agonista que tem um poder superior ao Ozempic no quesito tanto controle glicêmico quanto no quesito ali de melhor perda de peso, né? Então acaba que o Ozempic hoje é uma excelente molécula, prescrevo até a data de hoje, sou fãzaço, tem aprovação em bula de vários critérios na qual o Mounjaro ainda não tem. Então eu ainda sou um fã do Ozempic, mas o Mounjaro ele é mais novo, mais tecnológico, dá menos colateral, então ele tem todas essas peculiaridades a mais que faz muitas das vezes o paciente assistir algum vídeo no Instagram, alguma coisa assim, e já chegar no consultório e falar, doutor, tudo bem? Preciso perder peso. Doutor, o que o senhor acha aí dessa canetinha aí? Né? Então, ele já chega no consultório meio que nesse naipe aí. E aí a gente tem que triar, tentar entender quem é meu paciente, tem indicação, não tem. Uma coisa importante, os meus pacientes sabem disso. Eu nunca prescrevo nada sem dar uma olhadinha nos exames antes. Importante dar uma olhada antes. Porque o paciente tem alguma contraindicação, não tem, entender quem é meu paciente, né? Então, acho que isso é sempre muito bem-vindo. Não, e é bacana, e que nem a gente estava falando, né? Como a gente tem o Paraguai do lado e a deserpatida, né? Foi essa molécula que eles têm a patente da molécula interna, né? Mas sobre hoje os laboratórios do Paraguai, né? Por conta disso, o senhor ainda acha que tipo, é confiável? Cara, essa questão é uma pergunta que eu recebo todo dia lá no consultório, né? É assim, Silvano, só para você entender. Existe... citar nomes aí, né? Lipolés, TG, Tirzec, Tirland... Enfim, existe pelo menos 4 ou 5 marcas ali que são produzidos pelo Paraguai. É a tirzepatida do Paraguai. Certo? Elas não têm, só para você entender, o registro da Anvisa. O que é o registro da Anvisa? É como se fosse um selo de qualidade falando, ó, somos a vigilância sanitária e a gente já viu aqui que tem um grau de pureza bacana, pode usar que é seguro. Aqui no Brasil, você sabe, para medicação chegar uma dipirona na farmácia... tem que ser liberado. Tem que ser liberado pela Anvisa. E a Anvisa, querendo ou não, eu vou falar, poucas coisas nesse país funcionam, mas a Anvisa é um órgão que funciona muito bem aqui no Brasil, pelo menos nesse quesito, tá? Então, se tiver um cisco fora né, fora da regra ali, eles tiram fora e podam fora a medicação. Então, a Anvisa ela é muito séria nesse quesito. Qual que é a grande questão? Essas medicações que são produzidas pelo Paraguai não tem o registro da Anvisa, porque a Anvisa é um órgão brasileiro, né? O americano tem a Anvisa deles, entre aspas, chama FDA, o FDA, o Food and Drugs American, né? É a Anvisa, entre aspas, dele. E o Paraguai tem a Anvisa dele, chama de Inavisa, mas é, né, um órgão que, por não ser um órgão brasileiro, e eu sou um médico brasileiro, a gente prescreve produtos teoricamente brasileiros, tá? Porque Deus me livre se eu prescrevo alguma coisa e o meu paciente tem alguma complicação no uso do produto do Paraguai, não tem como o Dr. André se respaldar, tá? Então, teoricamente, assim, os pacientes me perguntam muito, porque na minha receita eu escrevo lá, Mounjaro, tantos miligramas. Eles pegam um receituário e falam assim, doutor, mas esse daqui é que tem lá no Paraguai, né? Olha, o Mounjaro é o nome comercial da tirzepatida. Lá no Paraguai tem tirzepatida. Então eu vou pegar lá, tá, doutor? Aí o que eu falo pro meu paciente? Eu falo, fica à vontade, né? Se você se sentir confortável de estar utilizando a molécula do Paraguai, o senhor que vai assumir esse risco. Por quê? Por conta dessa questão de não ter o registro de pureza e todas essas questões, tá? Agora vamos ser sinceros. No final das contas, estão emagrecendo. A gente não pode negar, você sabe. A gente tem vários conhecidos aí que estão usando ali os produtos do Paraguai. Muitas das vezes eles não estão tendo efeitos colaterais. Ou seja, parece que são confiáveis. Eu não uso essa palavra no meu consultório, porque não dá pra gente bater o martelo, né? Agora, a grande questão é a gente entender, e a longo prazo?
Isso que é duro. Você tem que entende pensar isso, lá na Silvão? frente, né? Você prescreve um negócio lá do Paraguai, né? O cara se submete a usar um produto do Paraguai. E lá na frente, será que não vai dar nenhuma coisa diferente, alguma coisa não prevista, né? Então, eu como médico ali, eu acabo prescrevendo o produto que tem a regulamentação da Anvisa, tá? Te dá uma garantia, né, no com caso, né? certeza. Você sabe que está sendo respaldado por Você é aquilo. respaldado, Silvão, essa é a palavra, tá? Vou te dar um exemplo, para vocês entenderem, para quem está assistindo a gente entender. Vamos usar um Ozempic? Vamos. Aplica aí. Se você tiver um efeito colateral fora da caixinha, doutor, apliquei o Ozempic e amanhã eu comecei a vomitar verde, sei lá. Pô, peraí, isso aqui não é para acontecer. Isso aqui não está previsto, isso aqui. Tem um call center. Você liga no 0800 da embalagem e você reporta. Aconteceu isso, isso, isso. Nossa, que estranho. Seguinte, despacha essa caneta aqui pra gente que a gente vai ver. E aí, despacha a caneta, eles te devolvem uma outra caneta e aí eles vão mandar pro estudo científico para ver o que aconteceu naquilo lá. Ou seja, um médico está respaldado disso, né? Porque muitas das vezes não é culpa do médico se o lote não veio bacana, se teve uma contaminação, se teve alguma coisa assim, sabe? Diferente do produto do Paraguai. Não tem, talvez até tenha, mas seja uma entidade paraguaia. E aí não tem como a gente fazer esse trâmite. Não tem a ligação direta com eles, né? Você entende? É tipo isso. E aí uma das coisas que nem eu falo assim, o acesso, como que tem um acesso fácil, né? O pessoal vai pelo custo. Porque a diferença hoje é muito grande, né? De valor pelo Monjaro brasileiro. Eu fico até chateado, assim, eu fico de mãos atadas, porque o paciente ele já paga a consulta particular, ele já tem que comprar a medicação, que muitas das vezes não é barato, né? E realmente dá muita diferença de preço, né? Eu sempre falo para o meu paciente, olha, se você conseguir, se você tiver a disponibilidade financeira e você conseguir investir na medicação ali da farmácia, bonitinho, mediante a receita, vai pela receita, tá? Doutor, não consigo, eu vou arriscar. Que você assuma o risco, né? Porque a gente entende, a diferença de preço é gritante, Silvana. Você sabe isso, o público que está assistindo sabe disso, tá? E muitas das vezes, essa questão do Monjaro, a gente não prescreve 1 mês de tratamento, nem 2 meses. Às vezes é um tratamento crônico, o paciente tem que tomar 6, 8, 1 ano de tratamento. Caraca, né? Aí você multiplica. E aí você multiplica, faz as contas, tá? A gente entende, Silvana, a obesidade como uma doença crônica. A obesidade é uma doença crônica. Então, o tratamento é crônico. Eu falo isso pro meu paciente. Eu falo, cara, por que se você tiver com a pressão alta, vamos supor que você fez um diagnóstico que você está com a pressão alta, você vai lá no cardiologista, ele vai te prescrever um remedinho para pressão. Por que você toma de forma crônica o remédio? Cara, porque é barato. Vai comprar uma losartana na farmácia. Primeiro tem até no postinho de graça pra você pegar. Você entendeu? Ele diz, não, eu vou comprar. Beleza, custa R$6. Entende? Então, o paciente ele aceita a medicação de uso crônico. Agora, como é um tratamento de obesidade, que também é uma doença crônica, ou seja, o paciente tem que fazer um tratamento, muitas das vezes por mais de 1 ano, pesa na questão financeira, né? Então, acaba que eles acabam se vendendo para produtos, né, do mercado paralelo, vamos dizer assim. Você entendeu? E que tem um fácil acesso, no caso, e financeiramente mais viável. Mais acessível, até por conta de um protocolo, vamos falar, de 6 meses, 8 meses, 1 ano. Você coloca na ponta da caneta, você fala, cara... É isso, cara. Só que assim, uma das coisas que eu falo assim, que tem que tomar muito cuidado, hoje, né, o Paraguai, a gente tem não é uma má fama, porque ele é um país que eles têm a cultura deles, o jeito deles. Sim. Porém, nós brasileiros sempre colocamos o Paraguai como algo fácil ali, né? Baratinho, as coisinhas... Tem tudo, precisa de receita, precisa de nada, né? E aí tem que tomar muito cuidado, porque eu tive uma das coisas que eu escutei dentro do laboratório, eu estava com uma pessoa fazendo os exames, e a mulher perguntou se a pessoa já feito uso do Serpatido do Paraguai, né? E a menina falou assim, não, né? Tipo, eu usei já, mas por quê? Ela falou, não, porque tem algumas... Olha o que a mulher falou, cara, é muito, muito grave isso. Porém, só que assim, era para um concurso não, era um processo seletivo na época, né? E ela falou assim, não, a gente consegue recorrer se caso aparecer. Mas estava dando uso de cocaína. Eu imagino. Então eu falei, cara, quando eu fiquei assim, eu fiquei abismado, porque eu nunca tinha ouvido falar, Eu já tinha ouvido falar sobre isso, Silvan. Esse ponto que você tocou é muito interessante, cara. Olha como as coisas são. Você já parou pra pensar que cocaína emagrece? É verdade. É só você lembrar, né, da pessoa ali, dependente, usuários são consumidos e tudo mais. E, lógico, eu não sei preço desses entorpecentes, mas muitas das vezes não é mais caro que o Monjaro daqui.
Você entende? Então, muitas das vezes, lógico, a gente tá falando da cocaína ali, mas outros tipos de entorpecentes que faz a pessoa emagrecer. Então, olha como as coisas são, cara. A mulher é uma concurseira, muitas das vezes vai passar pelo teste de saber se tem ali, né, o toxicológico que eles falam, né? E pode ser submetida a essas questões. É por isso, né, que eu não faço apologia muito a produtos do Paraguai, porque não tem a vistoria para saber o que tem lá dentro, né? Às vezes, alguma pessoa do Paraguai vai estar assistindo e falar assim, não, tem vistoria sim. Sim, imagino que tenha vistoria, mas talvez não tanto rigorosa, talvez, quanto a Anvisa. Você entende? Então, essa questão é perigosa, realmente, cara. Isso é muito sério. Sério. Né? E aí, o que você falou, e é uma das coisas que o pessoal tem que... mas eu tomei e, tipo assim, tô emagrecendo, não tive colateral. Perfeito. Mas e lá na frente, cara? Tem que ver como que vai ser receio, né? Futuro, porque o pessoal acha assim, pra mim tá bom hoje, né? É complicado. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar sempre a longo prazo, porque a gente colhe, né? A gente colhe. E uma hora colhe é complicado. Até eu fiz um episódio até com o Luiz, né, que é nutricionista, a gente tava conversando sobre isso também, porque é um assunto do momento, né, no geral. E ele é a gente classificou o Monjaro assim, conversando junto, como uma ferramenta. Né? Se você faz, né, o atendimento com o médico, faz os exames, arruma uma alimentação, faz um treino, né, uma musculação, principalmente a musculação, então um crossfit, uma corrida, algo do tipo também, mas faça uma atividade física, você consegue ali alinhar a sua rotina, consegue ter um resultado de forma mais saudável também, e você não precisa usar tanto, né, a quantidade, né? Então você diminui o tempo ali de uso daquele produto, né? Porque acho que quantidade muito altas e a longo prazo é onde que a pessoa lá na frente pode colher algo ruim, né? Cara, é assim, ó, lá no meu consultório eu recebo sempre 2 perguntas clássicas ali, né? A primeira pergunta que eles me perguntam, eles falam assim pra mim, doutor, bacana, vamos usar esse negócio aí, mas quanto que eu vou perder? Eu vou pagar esse remédio aí, mas quantos quilos eu vou perder? Cara, depende. Uma coisa é o cara aplicar a dose que o médico tá prescrevendo e continuar com o mesmo estilo de vida. Eu só aplico e minha vida é essa. Eu trabalho, chego em casa, assisto um Netflix, dia seguinte eu vou... Uma coisa é uma perda de peso nesse cara. Outra coisa é a perda de peso num paciente que faz acompanhamento no nutricionista, com dieta, faz um treino aqui com vocês, tem o personal. Ou seja, a gente fala que é um tratamento multidisciplinar. Não é só a caneta, gente, né? A caneta, ela é, lógico, a cerejinha do bolo e a baita cereja do bolo. É verdade, ajuda pra caramba, né? E outras perguntas clássicas, Silvan, que eu recebo, isso muitas das vezes está na tua cabeça, às vezes está até no teu roteiro aí que você vai me perguntar. Muitas das vezes que eles me perguntam, doutor, essa caneta aí, ok, vou usar, mas e o efeito rebote? Eles me perguntam direto isso daí. Né? Doutor, eu vou usar esse negócio aí, mas e depois eu ouvi falar e o meu vizinho usou, perdeu 10 quilos, depois ganhou 20. Eles me perguntam muito isso, cara. E aí a minha resposta é muito simples, de tanto eu escutar... Eu tô quase para fazer um gravador e quando a pessoa perguntar, eu só dou um play ali. Coloca pra mim. Tão clássico que é essa pergunta, Silvan. E é muito interessante, cara, porque se a gente for estudar, isso é muito louco, cara. A gente vê que o efeito rebote, a maioria dos autores, eles colocam que não existe. Mas como não existe? A gente vê. Não, doutor, como que não existe? O meu vizinho perdeu 10 quilos, depois ele ganhou 20. E eu como médico, quando eu vou ler ali, eu falo, claro que existe, meu Deus do céu. Como que os autores escrevem, a maioria dos autores, propriedades nessa parte da ciência, colocam que não existe? O que os autores, eles defendem? É que, na verdade, o paciente que usa essas canetinhas, né, muitas das vezes até por conta própria, eles não estão emagrecendo. Muitas das vezes eles estão sendo emagrecidos. O que isso quer dizer, Silva? Significa que a canetinha, pelo mecanismo de ação, ele vai propiciar uma saciedade, o paciente não vai conseguir comer tanto, vai ingerir menos caloria, vai promover o que a gente chama de déficit calórico, lembra? Se ingerir tantas calorias, você mantém. Se você ingerir mais do que isso, você engorda. Se você ingere menos, você emagrece. Então, a canetinha, ela promove o déficit calórico de forma mais tranquila, né? O paciente consegue. Só que o grande lance é que a canetinha está fazendo isso pelo paciente. Então, se o paciente, ele não muda o estilo de vida, se ele não treina, se ele não faz dieta, quando ele parar a canetinha, ele vai reganhar. Por quê? Porque ele não mudou o estilo de vida.
Ou seja, acaba que a canetinha, muitas das vezes, ele é um amuleto pro cara acordar. Pro cara desmotivado que tá no meu consultório, perder lá seus 10, 15 quilos e falar assim, rapaz, hoje não tava afim de treinar não, mas eu vou, cara, eu já perdi 15 quilos, né? Ah, cara, hoje eu tava afim de comer um lanche, mas eu não vou queimar tudo que eu fiz durante a semana, cara. Eu já tô indo no Dr. André, já tô usando a canetinha, já tô acompanhando lá com o Luiz. Vou comer certinho. Então entenda que, na verdade, o efeito rebote, o que os autores defendem, é que não existe o efeito rebote, contanto que o paciente mude o estilo de vida. Se o cara mudou, né, e não tá com os mesmos hábitos, ele não vai ter o efeito rebote. Agora, por que a maioria das pessoas tem o efeito rebote? Porque volta com os hábitos antigos. A fome volta ao normal, né, porque parou de tomar. Se ele não tá fazendo atividade, a dieta, ele vai reganhar o peso. É tipo isso, você entendeu? Então essas são as duas clássicas, assim. Doutor, por quanto tempo eu vou usar? Quantos quilos eu vou perder? E eles me perguntam muito isso, né? E o efeito, como que eles falam? Efeito sanfona. Ou seja, que é você emagrecer e engordar. E aí já nem pensa, tipo assim, lá na frente o que pode colher se tomar. Exato. Mas pensa o quê? Eu quero chegar aqui, quantos que o senhor me promete que eu vou perder? É isso, tá nas suas mãos, entendeu? É você que vai resolver. Exatamente. E qual que é o lance? Você não pode iludir. Porque se o cara não consegue perder aqueles quilos lá, ué, doutor André, o senhor falhou. Ele vai te culpar. O senhor falou que eu ia perder 10 quilos, paguei 1.000 e poucos lá na caneta. Você entendeu? Vai te culpar. E uma das coisas que eu falo até que o senhor tocou no assunto, eu achei bem interessante, é que se não mudar o psicológico para essas adaptações, a gente fala assim, a cabeça de gordinho a gente tem que tirar. Porque cara, se a gente não tirar, a gente volta a comer, volta a engordar. Cara. E aí eu acho que para todo tipo de coisa, estou tomando um remédio ou só fazendo dieta. Se eu me perder na dieta ali também, vai engordar de novo, né? É o que eu falei para você. Muitas das vezes lá no consultório eu tenho que ser meio que até um psicólogo. Meio que um psicólogo, cara. Porque a gente entende, Silvan, que existe o comer, e você sabe disso, o comer emocional. Sim. Quem que não tem? Isso é normal. Todos nós temos. Isso é fisiológico. Se eu tô num dia exaustivo, atendi pra caramba, meu Deus do céu, cheguei em casa podre, cansado, você não quer comer alface. Não, chegar em casa eu comer uma selga aqui, comer uma salada de tomate. Tá doido? Isso é a fome do merecimento, a gente fala, né? É o comer emocional. Então, muitas das vezes, se a gente não trata o fator psicológico do paciente, se ele não tiver com o emocional em dia, não adianta. Você pode tacar as canetinhas emagrecedoras, o paciente perde porque está sob efeito, mas se você não tratar a causa base, a raiz, muitas das vezes, que é a ansiedade, o paciente vai reganhar tudo isso daí depois. Você entende? Então, tem o fator emocional. E eu trato isso, cara, né? Às vezes, quando foge da minha alçada, quando eu vejo que é realmente uma ansiedade, um perfil mais depressivo, alguma coisa assim, eu encaminho para algum colega. Bate um papo com o doutor fulano de tal, pra gente fazer o tratamento dessa compulsividade e tudo mais. Mas às vezes, quando é um negócio mais light, eu mesmo já trato ali, né? A gente sabe que existe tratamento para compulsão alimentar, na qual as canetas ainda não têm aprovação. Então, paciente que tem compulsão, Silvan, a gente tem paciente lá na clínica, cara. Doutor, eu acordo toda madrugada. 2, 3 horas da manhã, doutor, acordo, abro a geladeira, como as coisas tudo gelado. Doutor, tem um arroz lá do almoço. Vai, é isso mesmo, mãe. Tem um macarrão ali, vou isso mesmo. Tem um paciente que eu atendi esses tempos, eu vou até assistir isso aí. Ele, cara, falou pra mim que ele cozinhava de noite. Eu falei, mas você cozinha o quê? Ele falou, doutor, macarrão, cozinho macarrão, faço molho. Eu falei, mas que hora? Lá pelas 3 da manhã. Caramba! Isso é transtorno de compulsão alimentar, cara. Isso aí, o tratamento é muito mais sério do que a gente imagina. A canetinha pode emagrecer esse cara? Pode. No momento que ele estiver aplicando. E quando ele parar de aplicar isso aí, que a fome vai voltar, ele vai voltar com os hábitos compulsivos que ele tem. Então, se você não trata o transtorno de compulsividade alimentar, não adianta. Ele vai emagrecer em vigência da canetinha ali, mas depois ele reganha. Você entende? Isso é uma coisa que eu falo. Se não mudar os princípios ali primordial para você mudar os hábitos, vai voltar, né? E aí a gente falando, né, no Ozempic do Mounjaro também, como a gente tem ali, que nem eu falei, o Paraguai aqui do lado também, agora saiu a retratutida, né? Que é uma coisa que tá se vendendo como, segura mais a massa muscular. Porque o Mounjaro diz que o Mounjaro você perde tudo, né? Você perde massa muscular, perde gordura, perde tudo, né? E a retratutida já é outro caminho. O lance é assim, cara, a retratutida até... Eu não sou muito instagramável, vamos dizer assim, mas as poucas coisas que eu publico lá, você vai ver que acho que 2021 ou 2022
eu já tinha falado sobre retratrotida. Se vocês abrirem meu Insta lá, vocês vão ver lá. Ou seja, já é uma molécula que está em estudo faz no mínimo do que eu publiquei 5 anos. Caraca. Do que eu publiquei, né? Só que veio à tona agora, né? E vamos tentar entender o que é retratrotida, se pode usar, se não pode, quem que deve usar, quem que não deve, vamos tentar entender. O que eles vão trazer de conceito, Silvan, é isso que você falou, né? Ele é uma molécula que tira fome e faz você emagrecer, mas não perde a massa muscular. Não é isso que o pessoal vende? Essa é a nomenclatura de venda, a tarja né? Deles. Se você quiser emagrecer, tem o Ozempic, tem o Mounjaro, mas se você quiser preservar a massa muscular, nós tem a retatrutida. É assim que o pessoal fala, né? E a gente precisa entender como as coisas funcionam. E aí, como médico, a gente não pode se vender simplesmente a tarja. A gente tem que entender o mecanismo de ação. Por que ele funciona assim, se realmente funciona assim, né? Então, já adianto pro público, né, que vai estar assistindo a gente. É uma molécula que provavelmente será sensacional. Tá doido, cara. A gente tá vendo. Eu tô vendo os estudos científicos, a gente tem lido São isso. 5 anos, né, cara? Exatamente. É 5 anos que eu publiquei. Eu não sei te dizer quanto tempo que ela já tá em andamento ali, né? Então, assim, é uma molécula, Silvan, que realmente, cara, vai vir para arrebentar tudo o que nunca foi visto no setor de perda de peso, tá? Realmente é algo muito promissor. Agora, observe o que eu tô falando. Será muito promissor? Ninguém tá falando que realmente é algo que deve ser usado no momento, né? Por que disso? Voltamos à questão da Anvisa, né? É uma molécula que se você for ver... Primeiro, ela não tem nas farmácias no Brasil. Por quê? Porque não há aprovação ainda da Anvisa. Por que não tem aprovação da Anvisa? Porque está em fase de estudo. A molécula está em teste, tá? Eu não sei te dizer em qual fase do estudo que está. O que eu posso te dizer é que talvez esteja sendo testado em modelos humanos mais recentemente. Ou seja, se as pessoas já conseguiram, né, a indústria... o mercado paralelo ali já conseguiu meio que prever a formação da molécula e comercializar e as pessoas utilizarem, né? É uma utilização, volto a dizer, off-label, ainda não tem nada previsto e as pessoas estão assumindo esse risco, né? Parece estar funcionando, mesma história, né? Parece estar funcionando muito, a gente tem visto, a gente vê relatos, né? Eu tenho conhecidos na academia que falam, André, tô usando, tem até apelido agora, é reta, tô usando a reta. Eles falam, já tô na reta... André, é muito top, cara. Minha massa muscular não perde. Pô, que bacana. Eu fico muito feliz em saber que futuramente a gente vai ter essa molécula no nosso hall terapêutico para poder tratar o paciente. Mas volto a dizer, cara, enquanto não tem aprovação, como que eu vou prescrever um negócio para você, Silvan, para você perder peso? Eu quero isso, quero que você preserve sua massa muscular. Mas Deus me livre lá na frente, o que pode acontecer? É que nem eu falei, pensando sempre no longo prazo, né? E até quando a retratrotida foi lançada assim no Paraguai, não sei se o senhor chegou a ver, teve vídeos de pessoas famosas, né, cara? A gente pode falar, teve vídeo que chegou pra mim, o Renato Cariani, Paulo Musi, né? Então você olha assim, você fala, são pessoas conceituadas no Brasil, né? Que entrega isso que a gente tá fazendo, é um dos principais pioneiros, né? Que iniciou, né? Então, do mundo do esporte. E a gente vê a pessoa tá dando... Aí você fica mais balançado, né, cara? Pô, cara, você... Se eles que entendem estão falando... Justamente. Né? Se o senhor falar pra mim, Silvan, esse aqui eu vou confiar na aluna que falou que não dá, né? Eu tenho que confiar em quem sabe, né? Então, agora assim, uma coisa a gente precisa entender. O que é fato e o que é viés. Os influenciadores digitais, eles acabam, né, recebendo um convite patrocinado, digamos assim, para estarem... Exatamente. Assim, faz... Exatamente, né? Então a gente precisa entender o que realmente é fato. Agora, o que a gente pode garantir? Me parece ser uma molécula muito top, tá? Eu tô doido para essa molécula ser aprovada no Brasil, porque a gente consiga realmente prescrever com segurança, sabendo que meu paciente vai perder peso, que a gente vai conseguir segurar a massa muscular, mas por hora a gente ainda não tem aprovação, né? E se nós pegar aqui, o senhor tá me falando que eu tô pensando numa coisa, se nós pegar aqui, será que essa linha de Zerpatida que foi lançada no Paraguai foi de trampolim para chegar à retratrotida? Pode ser, cara. Porque eu falo assim, a gente precisa implementar primeiro para ver a aprovação, o pessoal ter resultado para confiar no próximo que a gente mandar. Rapaz,
Nunca pensei nisso antes, mas Entendeu? realmente pode fazer eu acho que é sentido. porque você falou pra mim que tem 5 anos que você fez a publicação falando sobre. É. Aí você pega aí, com 1 ano e meio, 2, saiu o Mojaro. Por aí. Nessa base. Esse cara trabalhou um público durante esses 2 anos, viu que o pessoal tá gostando. Bem pensado. A gente tem, que nem eu falo, a gente acompanha aqui pelas coisas do Paraguai, os caras estão pregando mais bujãozinho de Mojaro do que a própria droga que passa, entendeu? Tipo, os caras fazem questão de publicar que pegou trocentas unidades, entendeu? Então, eu acho que é um trampolim, assim, pra botar a principal no pedestal também. Porque se é uma moleque que nem você falou que já estudou, já viu que ela pode ser algo diferenciado, então você falou assim, ó, vamos engatilhar pra vender essa, né? Até por isso que eu tava conversando essa semana, caiu muito o preço do TG, do Lipolese, né? Da Tirzec, porque tá chegando a retrotida lá. Opções terapêuticas novas, né? Eu até fiquei sabendo ontem sobre o valor, cara. A retratotida é 1.100. Quanto tempo de tratamento? Depende da dose, deu né? de 2,5, deu 12 aplicações. Isso aí, cara. Imagina 12 só. aplicações. Então, por 1.100. Hoje um Monjá no Brasil tá a R$2.000, né? 1.599 a dose base, 2,5 miligramas. Então, realmente, é um tratamento que não é barato, não. Principalmente por conta daquilo que a gente falou. É uma doença crônica. Você não vai usar 2 meses. Né? Então, ela tem um certo período ali que você precisa estar investindo para faz as contas. Para manter. Fica barato, realmente. E é um assunto que é complicado porque a pessoa, tipo assim, mas tá dando bom pra fulano, eu vou tentar. Por que não? Tá dando bom pra ciclano, por que eu não vou fazer? Silvano, eu queria que você fosse uma mosquinha pra você entrar lá no meu consultório pra você ouvir o tanto disso que eu escuto por dia. Eu imagino pra caramba, porque aqui a gente... Se você escuta, você imagina a gente que tem a academia aqui... Sim, que trabalha com escuta muito o cliente, aluno que já usou, tô usando isso aqui, cara, já perdi tanto. E você vê a emoção da pessoa falar quanto peso que ela perdeu. E você balança? Você fala, rapaz, que da hora. Se pá, vamos usar esse negócio, não é verdade? Você olha assim, você fala, pô, cara, o bagulho é da hora mesmo. E aí eu tô acompanhando, né? A gente tem bastante aluno aqui que eu acabo montando treino, né? A gente acaba tendo um acompanhamento mais próximo, né? E caso de obesidade, né? Que a pessoa, às vezes, a gente sabe o que a pessoa pode pagar e o que ela não pode. Exato. Né? Também tem muito esse balanço, né? Hoje, se a gente for fazer uma média hoje de valor particular de nutrólogos na cidade, o valor é um pouquinho expressivo, né? Porque a gente não tá falando somente da questão, tipo assim, vou lá, paga a consulta. Tem os manipulados, às vezes, tem uma suplementação que indica o remédio. Então, às vezes, ali, tô pagando X valor, vira Y mais ao quadrado. Doutor André, é chato, no sentido de, beleza, vamos fazer uma academia? Sugiro que você faça com algum personal trainer, aí o cara tem que pagar mais o personal. Então, tem todas essas questões, se você botar na ponta da E tudo é gasto, né, cara? Então, hoje, pra pessoa investir nessa parte aí, ela sabe que é um custo, né? Hoje, as academias também, Dourados, graças a Deus, tem muita academia, cara, que tá sensacional. Sim. Né? Tem, além de estúdio de musculação como academia, tá entregando muito, né? Então, abriu mais espaço para as pessoas olharem com outros olhos essa parte de, cara, eu vou tentar, eu nunca consegui, por que não agora? Por que não agora com essa, que nem diz o Luiz, não é uma muletinha, é uma ferramentinha nova, entendeu? Que é a pílula mágica, né? Que o pessoal vende como uma pílula mágica, né? Por que não agora? Eu vou aproveitar o caminho e eu vou ir junto, né? Então, é uma das coisas que é um detalhe bem legal, porque tá avançando muito e vamos esperar as próximas da retratotida aí também, que eu acho que pro Brasil vai vir outro nome, né? Vai, eu já ouvi falar alguns nomes comerciais. Porque essa retratotida que a gente tá falando é o nome do composto, mas é lá do Paraguai, né? Exatamente. Que eles têm uma patente por certos anos, né? Tem todas essas questões burocráticas da aprovação mesmo, de Anvisa e tudo mais. Né? Isso aí. E aí, tá de tarde, o Ricardo tá mandando aqui que nós temos um patrocínio que é da pizzaria do Alemão, né? Que é a pizza do Vini. E mais de tarde, não tem como ter a pizza agora à tarde. Inclusive, estamos precisando de patrocinadores aí do ramo alimentício pra parte da tarde, dos nossos podcasts. Chegar aí, a gente tá divulgando. O cara tá com fome, já acabou de almoçar. Mas 3h30 já tá na hora do lanche da tarde, né, cara? Doutor, outra coisa também que a gente, né, dentro da musculação aqui, que é um dos principais fatores agora, eu acho, no meu ponto de vista, sempre mais pro lado do homem, né? Que é o hormônio, né? Que é a testosterona, né? A gente tem bastante alunos aqui, vamos falar assim, eu já me surpreendi uma vez lá na loja, né? Na loja chegar um paciente de
bem mais idade, vamos colocar na casa dos seus 50, 60 anos, até um pouquinho mais, chegando para mim perguntando se a gente comercializa, né? Acho que o pessoal, às vezes, ele confunde um pouquinho, né? Que a suplementação esportiva é uma coisa, porque lá no Paraguai é assim, a loja de suplemento no Paraguai, se você quiser lá no cantinho, tem os frasquinhos. O suquinho lá pra você, né? E aí esse rapaz, esse senhor chegou pra gente e perguntou se comercializa, né? A gente explicou que não, é somente com receita dentro do Brasil, né? Que a gente tem que ser sincero, que a gente não tem como esconder que a gente tem um país vizinho aqui que é mais liberado muita coisa, né? Então, assim, baseado no meu conhecimento, orientei ele em si. E ele conseguiu tomar no final de semana, que ele tava, era numa quinta, sexta-feira mais ou menos, e na segunda ele voltou pra falar pra mim que ele tinha conseguido, ele era outra pessoa. Cara, ele falou assim, eu não posso ficar sem. E a gente pode abrir o jogo aqui, eu já tive, né, uma consulta com o senhor que eu usei. Eu tava baqueado naquela época, você falou, meu Deus do céu, deixa eu fazer esse homem voltar pra vida de novo. E você deu uma renovada boa, né? Pô, outra vida, assim, pra mim. Até falando sobre a testosterona, né? Eu posso falar porque eu já fiz o uso, né? Isso. Que a gente conversou. Aí o detalhe que a gente já até falando já, a gente fez o uso e fez a finalização, né? A gente fez exame, a gente viu se tinha indicação, vi que não tinha contraindicações e fizemos uma espécie de um ciclo ali, foi o quê? Umas 8 semanas, uns 2 meses de tratamento? Não me lembro. Eu acho que você me deu 2 de 5. Duas receitas de 5. Enfim, foi algo ali bem tranquilo ali, depois de um tempo a gente fez a terapia pós-ciclo e o eixo voltou ao normal e vida que segue. Mas até a última que eu fiz, eu tinha dado 500 e pouco, 600. E é o basal. Eu falei, cara, eu tô bem. Como que eu vou exigir de uma coisa que eu não tava me alimentando bem? Não tava fazendo uma musculação, nada. De trabalho, uma carga, sobrecarga, pressão psicológica. E a gente que tá aqui dentro, cara, o pessoal pressiona muito a gente, né? Então fala assim, pô, Silvan, você tem uma loja de suplementação e não toma suplemento. Silvan, você tem uma academia e não treina. Mas não é só isso, entendeu? A responsabilidade. Os bastidores ninguém vê, né? Cara, a responsabilidade, as contas principalmente, é uma coisa que tira o sono, te deixa bem. E foi um dos princípios, assim, desde quando eu abri o estúdio, né? Que a gente já tem 4 anos, né? Que a gente tem o estúdio. Me sobrecarregou demais, porque antes era só a loja, de tal horário, tinha meus alunos ali pra atender, vida que seguia, acabou, né? Mas depois do estúdio teve a sobrecarga. E assim, falando sobre a texto no meu entendimento na época, cara, eu não tinha vontade nem de ir na barbearia fazer a barba. Eu levantava da cama, deitava no sofá, morto, cansado, né? O bicho tava só olheira, cansado, indisposto. Igual um paciente me falou esses dias, doutor, eu tô fazendo xixi sentado já. É mais ou menos isso, tô chorando no filme de romance ali, o casal se beijando, tá aqui caindo uma lágrima tipo já. Isso, né? Cara, o paciente chega muitas das vezes nesse ponto. E aí que é o ponto que eu queria falar com o senhor, né? É a importância de fazer um exame, ver, né, se há necessidade, o que a texto vai trazer de benefício, o porquê de usar, porque né, a gente pode falar também abertamente, né? Eu já fui 4 anos de árbitro de fisiculturismo, né? Nessa área que, querendo ou não, expandiu muito no Brasil nos últimos anos, né? Hoje a gente tem, inclusive até parabenizar, não sei se ela vai chegar a ver esse vídeo, a Emily, que era uma atleta nossa aqui do estado de Dourados, né? Da cidade de Dourados. Tive a honra de tê-la dentro da loja como influencer nossa. Ela, no final de semana, no Arnold, ela virou Pro Card. Né? Então, assim, você vê Dourados chegando aonde está chegando, é muito gratificante. E a gente que pôde dar aquela base ali, cara, foi sensacional, porque viu o potencial e sabia que a pessoa podia chegar. E a gente está muito feliz com isso, né? Apostou na pessoa certa. Apostando na pessoa certa, só que ela já estava predestinado para ela, ela sabe disso, ela sabe que a qualquer momento ia chegar isso na vida dela, né? Então, a dedicação dela, a disciplina, ela era fora da casinha. Hoje ela está com os principais coaches, que é o Jaime Lê, né? Que é hoje um top da Wellness, um cara bem conceituado no Brasil. Hoje a gente pode falar que ele está entre o top 3, cara, dos mais fortes em consultoria online e voltado para a mulher, né? Então, o fisiculturismo, ele trouxe também muito essa parte de conteúdo. Né? Trouxe a musculação para mídia, trouxe atividade tinha, né, que não tinha. Isso é de uns anos para cá que fala-se abertamente. A gente pode falar depois da pandemia. Cara, depois da pandemia, a musculação explodiu. Porque ninguém dava importância. E foi visto que o paciente... Lembra disso? Existiam os fatores de risco, né? Fulano de tal pegou Covid. Ele tem diabetes? Não. Tem pressão alta? Não. Ele é obeso? Você lembra disso? Lembro. Mas ele é sedentário? Isso aí não, você vai aguentar, hein? Que foi muitos novos, né? Pessoas novas na pandemia que chegou a falecer por conta de sedentarismo, né? Por conta de não praticar atividade física. E aí começou essa premissa aí. O pessoal pensou, precisamos ser mais forte. Porque se um vírus, né? Microscópio,
dar conta de derrubar tantas pessoas, precisamos ser mais fortes. Então, teve essa virada de chave. Eu acho que você foi preciso. Pós-pandemia começou a ter um gatilho muito grande no quesito. A procura foi muito grande, cara. De Desde mudança. a gente pode falar pra personal, né? É isso. Hoje eu tenho vários amigos meus personais aí, cara, que aumentou a grade de agenda deles por conta disso, né? Então, mas, cara, precisava chegar uma pandemia para poder virar essa chave. Que precisava. Entendeu? Então, é uma das coisas que a gente sempre conversa assim, gente, procura sempre melhorar a qualidade de vida. Sim. Né? Que nem eu falo, às vezes eu fico pensando, cara, quem sou eu também para dar essa influência, né, de certas coisas. Mas a gente pode aproveitar esse momento, né, e conscientizar as pessoas para entender a importância de uma boa alimentação, de uma boa atividade física, de um acompanhamento médico, né? Para entender que, tipo assim, cara, eu tô bem. Então, se caso chegar a ter alguma coisa, estamos preparados. Tô preparado ali. Reserva. Estamos com reservinha ali, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que bater na tecla. E aí, na parte do uso de hormônio, a gente sempre fala assim, qual que é a classificação que o senhor olha e fala, ó, é viável, não é viável, injetável, comprimido? Como que é a base que o senhor faz hoje no atendimento? É assim, a primeira questão que as pessoas precisam entender é que a deficiência de testosterona é fisiológico. Com o passar dos anos, né, as pessoas lembram muito das mulheres, que é a tal da menopausa, a deficiência ovariana, né? Mas bem como existe a deficiência do hormônio da mulher na menopausa, o homem pode passar também pela andropausa. E a gente sabe disso, né? Então, a andropausa é a deficiência da produção de hormônio sexual masculino, que é a testosterona. E isso a gente precisa entender, que a maioria dos homens podem passar por isso. Podem, nem todos vão passar por isso, né? E a deficiência de testosterona é algo que pode acontecer e derruba o homem, Silvano. Derruba o homem, cara. É por conta dos sintomas que realmente atrapalha muito a qualidade de vida, tá? Então, assim, como que eu recebo lá no consultório, né? A gente recebe públicos de toda a faixa etária ali, mas o clássico, assim, pensando nessa terapia de reposição hormonal, já é o cara ali dos seus 40, né? 38, 40 anos ali, eles acabam procurando ali, porque eles chegam sintomáticos. Doutor, rapaz, tô cansado. Eles falam assim pra gente, tô cansado, doutor, tô meio indisposto, doutor, não tenho vontade de fazer nada. Eu não era assim, doutor André. O que será que tô acontecendo? Queria fazer um check-up dos meus hormônios. É assim que começa, né? E aí a gente faz lá os exames e muitas das vezes o paciente pode sim, de fato, apresentar uma deficiência. E a gente precisa entender o que é deficiência, né? Então, existem os valores de referência. Isso você não precisa ser nenhum gênio. É só você pegar o laboratório lá, você vai ver. Testosterona é de tanto a tanto. É só o cara ver lá. Se tiver menos do que isso, tá baixo. Se tiver mais do que isso, tá alto, né? Isso varia, tá? De entidade. A Sociedade de Endocrinologia coloca um número. A Sociedade de Urologia coloca outro número, né? Mas é basicamente de 300 a 800. Essa é a faixa de referência da testosterona, tá? Menos que 300 é deficiência e acima de 800 já é algo suprafisiológico, tá? Então, essa é a faixa ali. Teoricamente, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, para a gente classificar que o paciente tem deficiência de testosterona, tem que ser feito 2 exames. Na prática, a gente não costuma fazer 2 exames ali. Às vezes, se a gente pega um paciente com a testosterona menor do que 300, 200, ele acabou, tá feito, Tiago, eu tô cansado, indisposto, problema de libido, ereção, insônia, tudo, cara, né? Então, a gente já inicia ali a terapia de reposição hormonal, contanto que o paciente não tem contraindicação, tá? Agora, muitas das vezes a gente pega paciente que está dentro do valor de referência e ainda assim sintomático. Acontece. Doutor, é de 300 a 800, o meu veio 350, doutor André. Ou seja, está mais perto do menos do que do já mais, né? Por que não repor, doutor André? Aí você tem que explicar, ver a questão ali se tem benefício, enfim, às vezes sim, a gente acaba fazendo, às vezes não tem indicação, não precisa, a gente imagina que isso seja por conta, né? Aí você percebe outros gatilhos, o cortisol mais elevado, que inibe a produção ali. Então, tem todas essas questões por detrás. Mas, a grosso modo, né, é quando o paciente tem valores inferiores a esses 300, vamos usar como referência, né? Ok, triamos esse paciente, recebemos no consultório um paciente que tem os sintomas compatíveis, né? Quais são os sintomas compatíveis? São basicamente esses: cansaço, fadiga, indisposição, insônia, irritabilidade. Pô, doutor, eu tô meio rabugento no trânsito, nem eu tô me aguentando, doutor André.
Cara, pode ser deficiência androgênica de testosterona, né? Redução da libido, doutor, antigamente eu era uma máquina, doutor, hoje eu não estou devagar, doutor, minha ereção já não é mais a mesma, doutor, até tenho ereção, mas não é mais aquela potência como antes, né? Então a gente começa a triar o paciente só pela anamnese, só pelo bate-papo, só pela conversa, você já começa a entender o paciente. E quando você faz o exame e realmente vê incompatível com aquilo que você espera, está feito o diagnóstico e o paciente tem indicação. Agora, existe contraindicação? E isso é importante. Muitos pacientes têm sintomas ali, já compram, né, o que a gente falou no Paraguai, já se aplica ali, mas espera aí, triou para saber se tem as contraindicações, né? E só existe, teoricamente até na data de hoje, 2026 aí, 2 contraindicações absolutas. Se o paciente já teve câncer de próstata e esse câncer de próstata está ativo, isso é contraindicação absoluta, tá? E câncer de mama, que é uma condição muito rara no homem, câncer de mama, né? Embora exista, tá? Então, essas são as únicas contraindicações absolutas. Agora, existem as contraindicações relativas, e aí é outra parte de que eu acho que não vale a gente entrar nessa questão, né? Então, se você pegou um paciente que não tem essa contraindicação e que tem a indicação laboratorial e clínica, conversando com o paciente, acabou. Silvana, você tem indicação e vamos iniciar essa terapia de reposição hormonal. Porque ela não só não será prejudicial, como pode melhorar muito a qualidade de vida, né? E aí existem os métodos lá que você me perguntou, né? Bacana, doutor, vamos repor? Vamos. Como? É comprimido? Como que é esse negócio aí? É gel? É comprimido? É implante? É chip? Tem que aplicar? Como que funciona isso aí? Então vamos lá, existem 4 métodos de terapia de reposição hormonal que dá para ser feito, né? O primeiro método é o comprimido, né? Foi descontinuado, foi visto ali que era bastante hepatotóxico, ou seja, tinha metabolismo, o paciente tomava, né, o comprimido, ele era metabolizado no fígado ali e podia ali dar uma degradação hepática. Então, com o tempo, foi descontinuado. Então, hoje a gente, bom, eu nunca, né, eu formei ali a residência, terminei em 2022, então eu nunca prescrevi porque ele já tinha sido descontinuado. Então, o comprimido era um tipo, teoricamente, mas a gente não tem mais feito, tá? Segundo método, gel transdérmico. Vocês já ouviram falar? É um gelzinho. A gente consegue comprar pronto na farmácia, é o tal do androgel. Ou, se você quiser fazer uma dose maior do que os 50 miligramas que tem no androgel, você consegue mandar manipular, talvez uma farmácia que você confie ali, e coloca um pouco mais de 50 miligramas e o paciente passa um gel. É um creme, igual esses cremes que a mulherada passa diariamente, é um creme. E você passa e ele absorve, passa pela barreira da pele e cai na circulação sanguínea e gera ali um pico de testosterona aplicada, né? Para homem, vou ser sincero, tentei, já postei um bom tempo ali no gel, mas nem sempre a gente tem bons feedbacks. A gente entende que a barreira da pele é uma barreira alta. Então, para a testosterona poder passar na pele, poder cair na circulação sanguínea, tem que ser a testosterona de excelente qualidade. E para homem, assim, a gente via que perdia muito a miligramagem que você prescrevia para o que caía na circulação sanguínea. Então, é um método. Eu utilizo até hoje, eventualmente, tá? Principalmente no pós-ciclo. Eu não prescrevi para você no pós-ciclo. Fazia sentido, porque daí a gente não estava pensando em pico de testosterona, e sim só para mimetizar o que o teu testículo deveria estar produzindo, né? Então, existe o gel. Existe o implante, mas mesma história. O FDA, que é a Federação Americana, aprovou lá, é um método super bem quisto, os americanos aplicam, né? Fazem a aplicação do implante transdérmico, já vou te explicar o que é isso, mas aqui no Brasil ainda não tem. Aí você depende ali da manipulação para fazer o pellet de testosterona, para você pegar esse pellet e colocar e fazer a aplicação. O que é o implante de testosterona, né? O implante de testosterona nada mais é do que a testosterona. A gente, parece, Silvan, acho que você nunca viu, parece um tic-tac. É um negocinho minúsculo, bem pequenininho mesmo, né? É feito de forma estéril, tanto que vem até numa ampola, como se fosse uma ampola de testosterona, que você quebra a ampola, né? Tudo estéril, né? Então tem que estar com a luva estéril e tudo mais. Você pega esse tic-tac, que tem testosterona lá na miligramagem que o doutor calcula, e você vai na pele do paciente, geralmente em região aqui supraglútea, né? Que tem mais gordurinha, e dá um piquezinho ali e usa um aplicador que chama trochanter, que você coloca testosterona dentro do paciente, né? Muitas das vezes nem precisa dar ponto, você usa uma cola cirúrgica, né? Faz um adesivinho ali
e pronto, a testosterona está dentro da circulação sanguínea. Você não depende de ficar passando gel, você não depende de tomar comprimido, você não depende de tomar agulhada, tá? Então é um método que volta a te falar, é a mesma história da que a gente estava conversando no começo. É muito promissor. Eu não vejo a hora de a gente ter implantes disponíveis pela indústria farmacêutica para que eu, doutor André, consiga ter o respaldo e começar a utilizar nos meus pacientes. Porque realmente é um método que parece muito bacana, né? Contanto que seja estável, que a testosterona seja liberada de forma estável e tudo mais. Agora, como a Anvisa ainda não aprovou esses métodos, a gente sabe que, infelizmente, tem instabilidade. Ora dá um pico de testosterona, dali a pouco cai, então não tem muita qualidade de vistoria. Então, por isso que o implante, embora esteja no livro como um dos métodos, aqui no Brasil ainda não faz parte dessa realidade, né? E por fim, e aí é o queridinho, talvez o que mais funciona, o que a gente mais prescreve é o injetável, né? Essa é uma terapia de reposição hormonal injetável. Então, são esses 4 métodos. E aí o injetável existe 2 tipos, né? O injetável de curta ação e o de longa ação. O que significa curta ação? Que seria a Durateston, o Deposteron, né? Você aplica, ele faz por um curto tempo um pico de testosterona e depois ali de 14, 15 dias ele já tem o vale, né? Ele é muito bom porque age muito rápido, mas para de fazer o efeito muito rápido. Depois de 15 dias ali o cara já tem que aplicar de novo. Né? E então existe esse tipo e existe o outro tipo, eu acho que esse talvez você não conhece, que é um decilato, um decanoato de testosterona, que é a testosterona de longa ação. Ele é bacana já para os senhores, mais de 40, 50, 60 anos de idade, que é a testosterona ligada a um éster, que é uma molécula, que propicia um tempo de meia-vida maior. Ela dura até 90 dias no organismo. Então é bem bacana, cara. É uma senhora ampola, são 4 ml. Então é uma ampolona bem grande, é feita na região do glúteo, que é uma região também que tem a possibilidade de receber esse volume maior, né? E o cara aplica e, teoricamente, só depois de 90 dias ali é garantido de que ele tenha níveis estáveis de testosterona. Cara, então, durabilidade de 90 durabilidade dias. Bacana, Na prática, às vezes, algum com 60, 70 dias, eles já voltam e falam, doutor, foi bom, mas parece que deu uma caidinha. Caída, né? A gente dosa, às vezes, também, né? Então, às vezes, de forma off-label, a gente acaba fazendo ali de 60 em 60, 70 em 70, mas eu tenho muitos pacientes que fazem de 90 em 90. Né? Então, teoricamente, são as indicações e contraindicações e os 4 métodos de terapia de reposição hormonal que a gente tem aqui no Brasil. Legal, e é bom falar isso aí porque, que nem eu falei, a gente sabe mais o injetável, né? Que a gente já pensa, isso aí, enfim, já vai revolucionar, já vou... E a gente tem os benefícios que é o ganho de massa muscular também, né? Então, principalmente eu acho que o pessoal que fala mais do injetável é aquele que é praticante da musculação, né? Sim. Ele já pensa no benefício estético, né? No benefício extra, né? Porque a gente sempre fala, cara, e a gente precisa falar sobre isso, cara. A testosterona vai além da estética, né, cara? É o hormônio do homem, pô. É o hormônio que faz você acordar, você ir pra luta ou fuga. É o hormônio que faz você acordar, pra você poder trabalhar, vou lá batalhar nos meus sonhos. Então, é o hormônio do homem, pô. É o hormônio que faz você chegar em casa, ter força ainda, disposição para resolver as coisas do seu dia a dia. Então, é o hormônio que melhora o teu sono, melhora o seu acordar, melhora a sua disposição, melhora o desejo sexual. Então, assim, cara, é um hormônio que eu sou fãzaço, né? Agora, lógico, aquela história. Existem indicações e contraindicações, né? Então, é importante que os pacientes saibam disso, né? Não, legal. E até pegando já o gancho que tá falando com o Ricardo aqui, a gente vai deixar o QR Code do doutor, tá no vídeo. Então, você que é daqui de Dourados ou de região, atende online também, né, doutor? Atende de forma online também. Escaneia o QR Code aí pela sua câmera, entre em contato com eles aí. E eu falo pra você, que não falo, eu sou meio suspeito de ficar falando, né? Mas quando a pessoa ela é diferenciada naquilo que ela faz, a gente tem que indicar, a gente tem que falar sobre, né? E ele, pra mim aqui, eu tô até... O pessoal vai até me estranhar, porque eu tô quieto hoje, entendeu? Tá. Porque eu tô escutando e tô vendo assim, e a gente tem que pensar porque são os gatilhos que a gente vai postar depois, né? Separado, né? Sim. Então, essa fala mais longa que o senhor produz aí, que fala bastante sobre o certo conteúdo, é legal, porque a pessoa ela consegue fixar, consegue entender bem do que está falando, da forma dinâmica, né? Então, a gente consegue entregar isso para vocês depois
resumidamente, né? Por parte. E aí o Ricardo vai colocar, né, o Ricardo, o QR Code, né? Então, o pessoal que quer marcar uma consulta com ele, aproveita aí, já entre em contato. Cupom ArmStrongerCast. Poderia, hein? Fala que é da Arm lá, que ele vai te atender melhor. Boa. Entendeu? Boa. Vai ter esse diferencial, entendeu? Mas assim, eu falo, pessoal, é aquele ditaria, eu coloco a mão no fogo. Eu já fui paciente dele, né? A gente já teve uma consulta, fez um diferencial enorme na minha vida. Eu vejo assim que realmente mudou da água pro vinho, né? A gente fala, é interessante, então é legal a gente ter esse acompanhamento. Nem que seja pro exame, ver como que tá, aquele exame de rotina que a gente fala, né? O anual check-up, né? Eu recebo diariamente isso no meu consultório, né? O paciente senta e fala, pois não, como eu posso te ajudar? Não, doutor, eu queria só fazer um check-up, né? Porque eles entendem que o endocrinologista é um médico que pode descobrir que tem alguns problemas, seja de vitamina, seja de hormônio, seja de função do rim, fígado, colesterol, né? Então a gente recebe diariamente isso lá no consultório. Não, e é legal. E é isso aí que a gente tenta trazer para vocês, né? Sempre esse conhecimento e mostrar a realidade hoje dentro de um consultório. Quem são os tipos de cliente que vem, quais são as principais reclamações, as principais fontezinhas de ajuda, né? Que tá mais no momento aí, mais disparada, né? Então a gente sempre fala. Mas, porém, assim, antes de tudo, né? Antes de Mounjaro, antes de Ozempic, antes de hormônio, a gente fala da alimentação e a suplementação. Né? Porque são as duas coisas, assim, vamos falar assim, básica, que é aquele detalhe básico que funciona, o básico bem feito, né? Claro que combinado com uma atividade física, sempre, né? Musculação, para quem quer um desenvolvimento muscular, tem que trabalhar com peso, não tem como hoje a pessoa ganhar massa muscular só controlando a alimentação, né? Ou tomando suplementação, né? Que vai ajudar, né? Até brinca assim, eu converso muito com nossos clientes, eu falo, a suplementação ela já tem um nome, para suprir. Ela vem para suprir a necessidade. Ela vem para suprir a necessidade, né? Então, assim, hoje lá na loja, né? Até indicações que o doutor manda pra gente também lá, chega bastante paciente, a gente gosta de explicar e mostrar para ver o que é vantajoso para ele, o que não é, né? Porque tem muitas pessoas que chegam pra gente muito leigo, mas me falaram me tomar isso aqui, por exemplo, um whey, né? Que o senhor falou antes, não tinha a noção, teve que fazer uma especialização ali em cima para entender um pouco mais, mas qual que é a vantagem do concentrado com isolado, né? Então, hoje a gente tem a loja, a gente gosta de mostrar isso pro cliente para ele entender qual financeiramente também é mais vantajoso, né? E a suplementação é uma coisa que caminha junto, né, doutor? Hoje você faz o uso da prescrição lá, né? Com certeza. De suplementação. Quais são os outros principais suplementos hoje que o senhor... É assim, Silvan, você sabe que a gente estava comentando aqui, eu estava lembrando como que a gente se conheceu, que foi justamente Verdade. Foi nessa linha. Ô, Ricardo, esse aqui foi assim, cara, a gente tava na academia, né? A gente tava lá na R2, né? E aí ele tava levando os suplementos dele lá pra fazer a propaganda dele e eu não conhecia ele lá. Eu vi ele com a camisetinha Armstrong, não sabia nem que ele era o proprietário, já tinha ouvido falar da marca e tudo mais, da loja. E aí esse aqui, ele pegou e falou assim, você conhece esse whey aqui? Falou pra mim, eu falei, não, vamos dar uma olhada. E aí ele começou a explicar pra mim, né? Então, cara, é porque esse daqui ele é concentrado, ele tem menos carboidrato e tudo mais, e foi explicando. Aí nisso passou o colega e falou assim, ele é nutrólogo, rapaz, ele entende mais do que você. Eu falei, não, eu não entendo aí mais do que você. Pô, eu tô aqui, eu tô achando que eu tô bem, vou levar uma aula agora. Mas foi interessante, cara, porque é justamente isso, eu precisei me capacitar muito, cara, pra poder realmente entender o que é moda, o que funciona e o que não funciona. Pra quê? O paciente não gastar dinheiro à toa, cara. Né? Existe aquele que é top 1, top 2, top 3, e tem aqueles lá que é top 10. Ou seja, será que precisa? É necessário, né? É necessário, né? Às vezes é um negocinho ali que é detalhe, né? Então, acho que essa parte é importante. Silvan, consultório. Possivelmente é o que você mais vende lá. Whey e creatina. É o que a gente mais vende, tá? É whey, proteína e creatina. O resto é resto, tá? Doutor, mas e uma glutamina para tratar a desbiose intestinal? Bacana. Doutor, mas e um polivitamínico pra gente que tá usando as canetinhas, ter um aporte de zinco, selênio, magnésio? Bacana, a gente precisa entender quem é meu paciente. Doutor, mas eu tô com triglicerídeos ali em cima do muro, ouvi falar que ali um ômega 3 de qualidade, rico em EPA, DHA ali pode ser bom, doutor, é verdade? Vai depender, né? Então, assim, na grande maioria, suprassumo ali é whey e creatina, tá? Agora, vamos ser sinceros,
a maioria dos meus pacientes me buscam, já estão usando whey creatina. Já faz uso. Já faz uso. E muitas das vezes eles me buscam para alguma finalidade estética, de melhorar a massa muscular, mas eles já estão usando whey creatina, né? Então, eu como médico, a gente tem que estar ali, talvez, um pouco mais atualizado para tentar entender o que mais funciona além de whey e de creatina, né? Pensando nessa hipertrofia, tá? Agora, no ramo de suplementação esportiva, talvez seja o top 1 e top 2. Ou os dois top 1 empatados, vamos dizer assim, né? Porque um acaba complementando, né? Mas tem muitos outros suplementos que a gente precisa lembrar, tá? E aí entra mais no ramo da manipulação mesmo, né? Porque... vocês têm lá, cara, Pepti Strong, vocês trabalham com isso? Não, é difícil. Né? Tem uma linha, tem umas linhas em Dourados que é mais complicada. A gente até consegue certas coisas, mas aí tem que ter o mínimo de compra para trazer. Eles são produtos que, assim, precisa de uma prescrição médica para poder sair. É isso. Né? Então, a gente não pode ter muito na prateleira por conta de validade, por conta de demanda, isso, né? Porque tem umas marcas de Pepti Strong, né? Essential tem o Live Strong, que é a marca deles e tudo mais, só que para você deixar lá na loja tem que ter um número X para você comprar com PJ. Então, e também tem que ter aquela saída, tipo assim, o marketing, né, em cima. E também ter uma pessoa, assim, que a gente fala com propriedade para indicar. Porque, assim, chega muito cliente pra gente, que a gente fala, que nem whey, creatina, a pessoa já sabe do básico, que é o tradicional. Mas as pessoas, às vezes, querem implementar alguma coisa ali que ela fala, pô, eu tô com déficit, tô sentindo uma diferença, só que elas não entendem, né? Então, a gente fala assim, cara, qual que foi a minha meta dentro da loja sempre? O básico que funciona e o que a gente puder agregar ali de vitamina, né, no caso da musculação, pré-treino, glutamina, colágeno, essas coisas mais pro nível esportivo, né, vamos dizer assim, do que a gente entrar para esse nível mais clínico, né, tipo, porque aí foge eu abro um leque muito grande de vários públicos e eu acabo não conseguindo entregar uma qualidade para todos, né? Tem que escolher um. Então a gente escolheu um e falou assim, olha, parte esportiva, corrida, pedal, musculação, crossfit, todas a gente consegue atender tranquilamente, né? Então as principais funções do whey protein, da creatina, né, a gente consegue entregar isso, né? Então é algo bem legal, assim, que a loja consegue agregar, né? Hoje dentro do estúdio, dentro do podcast, né? A gente vai trazer também mais conteúdo voltado, falando sobre cada produto para a pessoa entender, né? Ter esse diferencial também, porque a gente tem aquele lema, a gente não está ali só para vender, a gente está ali para entregar aquilo que a pessoa precisa entender, que vale a pena para ela e o que não vale, né? Então, são esses fatores. Mas é isso, a gente conversou já sobre Mojar e as suas diferenças entre os outros, né? A gente conversou sobre a parte hormonal, claro que muito superficial, muitas coisas, né? A gente quer trazer mais conteúdo fechado, né? Para certos assuntos, né? Também, uma breve sobre suplementações, né? Também. Mas é isso, pra gente não também se estender tanto, a gente também ter mais conteúdo pra gente poder entregar, né? Novamente, doutor, queria agradecer hoje a sua presença aqui, que nem eu falei, é muito bem-vindo. Né? Eu acho que, além de tudo, eu sempre falo, né? Não é só a parte de se conhecer, a amizade também, né? Então, isso é um grande diferencial. Hoje, graças a Deus, a gente pode falar que a gente tem bastante pessoas, cara, que é muito nomeada na profissão, que a gente pode chamar de amigo, né? Isso é um diferencial. E o podcast, eu falo, as portas estão abertas, a gente vai gravar mais, vamos fazer mais conteúdo, vamos trazer mais coisas aí pro pessoal ficar sempre ligado no que tá no momento aí, o que pode, o que não pode, né? E claro que um conhecimento, acima de tudo, é a parte principal. Com certeza. Né? O senhor queria deixar alguma mensagem? Queria agradecer a oportunidade, Silvano. Tamo junto. Que bom que finalmente saiu esse nosso projeto aqui, né? Quando a gente se encontrou lá na academia, a gente manteve um contato ali e já tinha essa premissa desde o começo, há mais de 2 anos que a gente tá tentando isso. E fico feliz aí pelo convite, mano. Conte comigo sempre que precisar. Meu endereço você já conhece. A gente tá de portas abertas lá pra você, pra toda a sua família. Enfim, conte comigo. Tamo junto. Show, valeu. Isso aí. Galera, então pra você que ficou até o final aí, acompanhou tudo, peço de novo pra vocês, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí, fica por dentro de todos os nossos conteúdos, nas redes sociais também. Hoje a gente já tá no TikTok, eu tô aprendendo essas coisas também, porque pra mim é muita coisa, sabe? Tá no TikTok, tá no Instagram, né? Então, devagarzinho, a gente vai de degrau a degrau. Como o doutor acabou de falar aqui, a gente tá, desde eu abri o canal em 2022, consegui executar em 2024. É de 2 em 2 anos aqui, você viu? Aqui é de 2 em 2 anos. 2022 abri o canal, 2024 comecei a executar, 2026 nós teve, entre 24 e 26 nós teve essa pausa, voltou 2026, né? E agora, graças a Deus, aí a gente
vai continuar junto com o nosso parceiro Ricardo aí, que faz a total diferença. Faz. Sem ele, isso aqui não estaria acontecendo. Eu gosto sempre de agradecer ele sempre no final aí, porque ele é diferenciado, é uma amizade que até eu falo assim, como a do senhor, né? A gente se conheceu na academia, ele era barbeiro, né, Ricardo? Mas eu te conheço, você perguntava, né, quase nós nem sabe, Nem né? sei, Faz mas- tantos anos que a gente se Eu acho conhece. que foi da Atlética. Na academia. Não, mas não, foi antes, porque tinha amigos em comum. É muito. Tipo assim, o Ricardo, ele teve a aventura dele, foi morar no Japão, ele tem uma bagagem. bagagem dele aí já também, né? E graças a Deus hoje a gente tá podendo aí estar junto mais um projeto e, se Deus quiser, aí pra melhor. Beleza? Então é isso, galera. Doutor, obrigado novamente. Eu que agradeço, Satisfação, mano. Tamo junto. tá? Valeu. Tamo junto. Esse foi o episódio com o Dr. André e vai vir mais. Valeu!